e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos numa série de programas falando a respeito da pedagogia do sofrimento, da pedagogia da aflição. E eu quero ler um texto hoje, Salmo 119, 67. Nos programas anteriores lemos o versículo 71 e 72, mas leremos hoje o 67, do Salmo 119. O salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Percebemos também nesse versículo, queridos, um aspecto aí positivo da aflição, do sofrimento. Ele diz que antes de ser afligido andava errado, mas depois da aflição ele passou a guardar a palavra do Senhor. É como enfatizamos nas mensagens anteriores. Muitas vezes nós preferimos obedecer depois que erramos. A gente prefere não botar o dedo na tomada depois que a gente levou o choque e não obedecer pura e simplesmente a orientação expressa, clara do pai e da mãe. Amados, até mesmo Jesus, e em relação a ele, é dito o seguinte em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso não quer dizer que Jesus progrediu da desobediência para a obediência. Não é isso, porque o mesmo autor de Hebreus, lá em Hebreus 4:15, diz que ele nunca pecou. Mas isso significa que o processo pelo qual ele demonstrou obediência cada vez mais profunda foi o sofrimento. Então, ele sofreu, Jesus sofreu, não porque ele precisava sair de um estágio de desobediência para obediência, mas mesmo sofrendo, e quanto mais ele sofria, mais ele obedecia. Ele sempre foi obediente. E o sofrimento, em momento algum, o levou a querer distanciar-se de Deus, a querer distanciar-se dessa vida em que ele realmente viveu como servo. Servo de Deus e servo dos outros semelhantes. Nós fomos formados em pecado, como o próprio salmista diz aí em um outro salmo. Então nós caminhamos muitas vezes de um estágio de desobediência para a obediência, porque na desobediência experimentamos muitas vezes aflições profundas, sofrimentos aí que nos causam muita dor. O salmista, no versículo 67 do Salmo 119, deixa isso claro. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora, depois de ser afligido, eu guardo aí a sua palavra. Então hoje, nesse programa, nós queremos observar, queridos, que a aflição, como temos observado até aqui, ela realmente serve para levar a gente para uma situação melhor. Se você é sábio, se você é inteligente, você não vai se voltar contra Deus, você não vai se voltar de uma forma negativa contra, de repente, até uma pessoa que está te infligindo sofrimento. Não. Você vai, na verdade, dizer: Senhor, eu quero, nessa situação, fazer aquilo que Jesus disse. Fulano está me fazendo sofrer, está me trazendo aí um mal danado. Mas Jesus disse para que eu ore por aqueles que me perseguem, por aqueles que se consideram que são meus inimigos. Então, nesse sofrimento, mesmo que causado por uma pessoa que é desafeto seu, ore por ela, jejue por ela, devolva o bem a ela, porque fazendo isso, você vai passar por um processo aí de correção, de aperfeiçoamento, de recondução na vida. E esse deve ser isso deve ser o que a gente consegue extrair aí do sofrimento. Ainda em relação, querido, ao sofrimento e à aflição, percebemos que a aflição, o sofrimento, eles retiram a tagarelice da vida e nos tornam mais sérios, para que a nossa mentalidade fique mais conectada com a seriedade da palavra de Deus. Nós somos orientados no Salmo a não andar aí em roda de escarnecedores, de gente que fica com zoeira com Deus, com a palavra de Deus, com gente até que serve a Deus,
Enfim, nós somos orientados a tomar cuidado também com as más conversações, mas muitas vezes tagarelamos demais. Então a aflição, ela serve também para retirar a tagarelice das pessoas, para levar as pessoas a pensarem com mais seriedade nas propostas de Deus e de sua palavra, que nos convidam a viver uma vida muitas vezes mais quieta, né? Mais na quietude do que no excesso aí da conversa. Porque muitas vezes quando se conversa demais, já diz o adágio, se dá bom dia a cavalo. Uma outra finalidade também da aflição é que ela derruba os adereços mundanos e nos força a confiar mais em Deus, nos colocando mais em contato com o objetivo da palavra. Então, muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, querido, né? Você tem de repente um bom emprego, você é jovem, tem muita saúde, e quando a gente atravessa por uma aflição, essa aflição ela nos mostra de fato o que nós somos. Nós somos pó e cinza. E nós devemos, acima de tudo, confiar no cuidado, na proteção, na bênção de Deus e nem tanto em nós mesmos. A aflição também nos faz examinar com maior desespero por ajuda, ao invés de tratar a palavra de Deus como se ela estivesse à margem de nossa vida. Muitas pessoas levam a vida deixando a palavra de Deus à margem. E quando você é afligido, você vai então aí com um desespero, você vai com uma voracidade para ela, procurando buscar aí orientação, conforto, enfim, a ajuda do Senhor. A aflição também, ela acaba nos colocando numa comunhão com o sofrimento do próprio Cristo, que sofreu não por causa de pecados dele, como nós lemos ali em Hebreus, ele é sem pecado, mas ele sofreu por causa do meu pecado, do seu pecado, dos pecados aí da humanidade. Então, quando nós sofremos, nós somos colocados numa comunhão mais íntima com ele, e isso nos leva, sem dúvida alguma, a nos aproximarmos um pouco mais de Jesus e também enxergarmos o mundo pela ótica dele. Nós muitas vezes vemos as pessoas que estão à nossa volta pela nossa própria ótica. Nós julgamos segundo a aparência, enfim, fazemos uma série de coisas que não deveríamos fazer. E quando a gente é afligido, a gente sofre, a gente se aproxima mais de Jesus e a gente começa a ver o outro, começa a ver o mundo que nos cerca sob a ótica dele. E também, queridos, a aflição, ela nos leva à mortificação de desejos carnais, que muitas vezes enganam, distraem e diminuem a nossa mentalidade espiritual. É claro que a vida no mundo tem que ser bem vivida, tem que ser desfrutada, tem que ser aproveitada, porque estamos aqui mesmo, né? O mundo é criação de Deus, habitação do Espírito. Agora, é preciso que a gente se separe de valores mundanos, valores que são valores do antirreino. E muitas vezes, quando confiamos na força do braço, quando está tudo muito bom, tudo às mil maravilhas, a gente às vezes se deixa enganar, se deixa levar, né? Pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. E aí a aflição, pedagogicamente, né? Ela entra, o Senhor permite que ela entre na sua, na minha, na nossa vida, para que a gente aprenda a confiar mais em Deus, a se colocar mais diante de Deus, valorando mais a palavra dele, valorando mais a seriedade da palavra dele na nossa vida. Você que me assiste, que me ouve, não sei porque você sofre, tá certo? Você de repente está sofrendo por causas que de repente não são nem causa sua. Você ficou desempregado, como eu disse no outro programa, porque a situação econômica do país mudou drasticamente em função de outras pessoas. Mas há sofrimento, querido, que muitas vezes nós trazemos ele para a nossa vida. De repente o sujeito é casado e ele está atravessando um momento delicado no casamento, ao invés de ele procurar resolver com a parceira dele, né, com o cônjuge, ele vai querer resolver lá fora. E aí depois isso, né, acaba trazendo uma aflição, um sofrimento terrível. Então tem sofrimento que a gente acaba provocando, tem sofrimento que ele vem por causa de outras pessoas na nossa vida, tem sofrimento que vem por causa de questões naturais, tá certo? O mundo, o universo, ele é criado, existem leis, e essas leis muitas vezes elas impingem alguma mudança drástica, por exemplo, no planeta, em função de um tremor que traz sofrimento. Então o sofrimento tem múltiplas causas, como nós já vimos. Mas a grande questão do sofrimento, na sua, na minha, na nossa vida, é que a gente consiga extrair dele, querido, valores que nos levem a ser melhores seres humanos. Se a gente passar pelo sofrimento e extrair valores que nos levem a ser
seres humanos melhores, sem dúvida alguma, o papel pedagógico e terapêutico do sofrimento, da aflição, eles foram cumpridos na nossa vida. E por que não dizer, valeu a pena a gente sofrer, valeu a pena a gente ser afligido. Fica aqui também a minha palavra dizendo que nós estamos em constante oração, intercessão pela sua vida, pedindo para que Deus te fortaleça, te renove, te restaure, né? E te aperfeiçoe enquanto você palmilha por esse mundo. Meu amado, você que me assiste, que Deus te abençoe. Nós estamos partindo agora para o momento dos apoiadores. Continue aqui ligadinho na TV Grandourados, continue assistindo o programa, que eu volto já para orar com você e por você. Fique com os apoiadores, eu volto já. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora Potenza fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67 3422 0375 ou 9972 1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Maquipel você encontra produtos de qualidade, com garantia e ótimos preços. Maquipel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Já estamos de volta, falando de vida. Esse momento dos apoiadores aí ele é rapidíssimo. E eu quero então, partindo para o encerramento, orar com você e por você. Se você está perto dos seus familiares, traga eles para juntinho de você, tá certo? Feche os olhos, cubra sua fronte, abrace a sua esposa, seus filhos, vamos orar. De repente você está assistindo Falando de Vida aí no hospital, né, no Evangelho, no Da Vida, no Coração, no Santa Rita. De repente você está internado e afligido por uma doença. Nós queremos orar com você e por você também. De repente você está aí, né, em casa, no seu trabalho, onde você estiver, queridos. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Afinal de contas, Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode fazer todas as coisas. Então vamos
interceder a este Deus que tudo pode, usando essa ferramenta que Ele colocou à nossa disposição, que é a oração. Oremos então. Deus e Pai, nós queremos nos colocar ante a Tua face e a Tua presença em oração neste momento, em nome de Jesus, pedindo a Deus encarecidamente, humildemente, ó Deus, tomando por base a Tua palavra que diz que há poder em o nome de Jesus, lançando mão da Tua palavra que diz que nós fomos chamados para, ó Deus, repreender demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, ó Deus. Então, tomando por base a Tua palavra, que não volta vazia, eu quero, ó Deus, declarar uma palavra de bênção sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Ó Deus, soergue o abatido, cura aquele que está enfermo. Ó Deus, contribui dando sabedoria àquele que atravessa um momento de dificuldade na vida, para que ele rompa com essa dificuldade e ele passe, ó Deus, por essa aflição, por esse vale de lágrimas, chegando do outro lado, dando glória a Deus e aleluia ao Teu nome. Papai querido, faça uma obra maravilhosa, miraculosa na vida de todos aqueles que nos assistem. É o que nós pedimos, é o que nós rogamos, e é o que nós declaramos, Deus, em nome de Jesus. Declaramos sobre a vida do Teu povo a bênção, a saúde, a prosperidade, o aprendizado, o soerguimento, meu Deus, meu Pai da fé. Acima de tudo, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um Falando de Vida, e que você possa partilhar essa série de programas com seus amigos, com seus familiares, ajudando-nos assim a divulgar esse programa que, acredito eu, é fonte de bênção para a vida daqueles que o assistem e que o ouvem. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.